Você já acordou um dia e percebeu que não acreditava mais em si mesma? Não foi de uma hora para outra, foi aos poucos, tão devagar que você quase não percebeu quando chegou. E talvez o mais assustador não foi a queda, foi o silêncio dela. Porque perder a fé em si mesma é um processo muito solitário, muito silencioso e muito difícil de nomear. Eu sei disso porque eu passei por isso. E hoje, com muito cuidado, eu quero contar como foi esse processo. Então, pega o seu chazinho ou o seu cafezinho, senta aqui comigo, que hoje esse episódio vai ser talvez como um desabafo. O caos de ser humano. Você está chegando agora, prazer. Eu sou Renata da Mata. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou terapeuta holística integrativa e gestora criativa. E aqui nesse podcast a gente fala sobre espiritualidade possível, real, sem delírio. Para você que está cansada ou cansado dessas 1 milhão de promessas no Instagram de manifeste o seu sonho, abundância e gratidão. Aqui é para a gente questionar e para a gente trazer questionamentos reais e possíveis para você aplicar na sua vida de quem paga boleto, de quem corre atrás. E a minha intenção aqui é que ao final deste episódio você se sinta mais inteira do que quando começou, ou que comece a trazer novas perguntas para novos direcionamentos para a sua vida. Esse podcast tem uma jornada que nós estamos construindo aqui juntas. Então, se você chegou agora aqui do nada, eu te convido a escutar desde o episódio 1 para você ir sentindo essa sequência e ir construindo essa história junto aqui comigo. Uma coisinha importante para você aí do outro lado ajudar essa podcaster aqui que vos fala, que é curta, dê like, se fizer sentido, compartilhe aí nas suas redes para que esse projeto possa chegar em mais e mais ouvidos e olhos e a gente possa ir espalhar essa palavra da autoconsciência, da autoobservação e da expansão. Então, bora lá para o que interessa, onde eu vou contar aqui para vocês uma história muito pessoal, mas que talvez você se reconheça aqui e através da minha história você possa mudar algum percurso ou alguma coisa aí da sua vida. E se isso acontecer, eu já estou mais do que satisfeita. Ou se te trouxer aí um questionamentozinho, Jesus, eu já vou ficar muitíssimo satisfeita aqui com esse projeto. Em 2021, eu abri o meu espaço terapêutico, que no início, inclusive, eu chamava com muito carinho de salinha cósmica. E sim, esse foi um dos meus maiores sonhos realizados, idealizados, realizados e colocados no mundo. Foram 3, 4 anos muito bonitos e muito especiais, onde passaram diversas pessoas com diversos problemas, questões. E foi ali onde eu realmente me encontrei e me tornei terapeuta. Porém, nesses 3, 4 anos que eu tive este espaço terapêutico, eu não consegui uma estabilidade e previsibilidade financeira que eu necessitava e que necessito até hoje. Foi aí que em 2024, numa pressão interna, numa expectativa da sociedade, eu decidi que eu ia estudar para concurso para buscar a tal estabilidade que muito nos é falado. Talvez aquela estabilidade que os nossos pais, sabe, sempre falaram para a gente ter. Vai fazer concurso, vai fazer medicina, advocacia. Pois bem, eu quase com 40 anos resolvi me aventurar nesta vida de concurso. Para quem já viveu aí essa vida de concurseira, sabe que não é um caminho fácil e eu estava decidida que era uma tacada só. Se fosse para ser, que assim fosse e assim seria. E lá fui eu começar os meus estudos, abrindo mão aí do meu convívio social, familiar, abri mão inclusive da metade do meu tempo como terapeuta para me dedicar aos estudos, mas ainda aos atendimentos. E isso durou aí por volta de uns 6, 7 meses, se não me engano. E pode acreditar, eu fiz muitas visualizações
já me visualizando ali no banco, trabalhando, recebendo aquele salário mensal todo mês certinho. Tudo contra o que eu sempre tinha feito na minha vida, pois eu sou empreendedora praticamente desde o dia 1 de formada. Mas o que aconteceu? Eu não fui bem na prova. E aí eu fui obrigada a executar o meu plano B, que era conversar com meu antigo sócio e perguntar se ele teria algo onde eu poderia colaborar. Isso foi numa quinta-feira, num almoço, e na sexta-feira eu estava lá apertando as mãos para ser coordenadora de um grande evento de arquitetura. Com este acordo feito, eu tinha 15 dias para encerrar os processos terapêuticos com os meus clientes que estavam em processo comigo, fechar o meu espaço e me jogar de cabeça e com muita fé no processo para aquilo que me esperava, mas que eu nem mesmo sabia. Mas isso foi muito doloroso para mim, porque fechar o meu espaço terapêutico era fechar um sonho, um espaço que eu tinha sonhado nos mínimos detalhes. Quem me conhece sabe que eu prezo muito pela estética do espaço. Esse é um dos dons que eu tenho certeza que eu vim fazer em trabalhar com a beleza. Se você está vendo aqui o meu cenário, você pode reparar isto um pouquinho, porque a minha primeira profissão foi como arquiteta. E fechar aquela sala foi triste, porque eu sonhei muito com aquele espaço. E aqui, naquele momento, parte da minha alma chorava um pouco até por não ter conseguido dar certo. Ou seja, não ter cumprido expectativas internas e externas da sociedade. Mas tudo bem, mesmo sofrendo, eu resolvi encarar aquilo como um processo necessário. E eu fui de cabeça até mesmo como um estudo para entender como seria aplicar tudo o que eu havia desenvolvido, estudado e visto, inclusive, no meu espaço terapêutico com os meus clientes, com um trabalho, com horário para chegar, sem muito horário para sair e muita pressão. Para conseguir me manter no meu centro, eu fiz um compromisso comigo mesma de manter as minhas rotinas de autocuidado. Então, mesmo com uma rotina muito exaustiva, física e mental de trabalho, eu mantive meus cuidados tanto com a minha mente quanto com o meu corpo físico através das atividades físicas. Então, eu continuei acordando cedinho para manter as minhas práticas matinais de meditação, de atividade física e de corrida. E assim eu fui confiante ali no processo, na respiração. Eu acredito que eu consegui segurar bem aí durante os primeiros meses. Durante todo o processo, algumas petecas obviamente caíram, mas eu consegui manter outras. Porém, a minha mente entrou em estado de sobrevivência. E para que eu conseguisse sobreviver a este processo, eu entrei num outro estado que foi o estado de compensação. Então eu estava trabalhando tanto e me exaurindo tanto que eu necessitava de algumas outras recompensas, que no meu caso aqui veio para o café e o açúcar. E quando eu falo café, pode acreditar que era muito café. E açúcar, que era algo que eu não consumia tanto, passou a fazer parte da minha rotina. Você pode imaginar como que isso descambou tudo, né? E uma coisa vai levando a outra. Eu sabia que aquele trabalho era temporário e assim o trabalho acabou, mas apareceram algumas outras oportunidades de outros trabalhos com a minha parte de gestão criativa e assim eu fui aceitando, entendendo onde tudo aquilo ia dar e muito confiante no processo, tá? Não vou falar aqui que eu não estava confiante, mas aquilo me fez entrar num modo mais racional, de executora, onde eu tinha que fazer o meu objetivo, que era a minha estabilidade e previsibilidade financeira. Só que ao mesmo tempo que eu estava vivendo a estabilidade financeira, que foi o que eu pedi, eu comecei a viver uma instabilidade emocional. Por quê? Eu não tinha tempo mais para estar com a minha família, com a minha filha. Isso desencadeou em alguns processos ruins junto ao meu companheiro. E isso aos pouquinhos, junto com o corpo físico que começou a adoecer por causa do café,
comidas de má qualidade e açúcar, desencadeou num processo assim, físico, mental e emocional. Eu sei que no final de 2024 eu estava com vários planos, várias certezas, principalmente de trabalhos e de clientes, mas no início de 2025 tudo desandou novamente. Eu perdi contratos, perdi clientes, perdi uma proposta certa de trabalho que iria me trazer um fixo mensal que me manteria ali estável. E aquilo começou a trazer outras questões aqui para minha cabecinha. Até que eu fui num evento de empreendedoras aqui de Belo Horizonte, da minha cidade, onde eu vivo. E quando eu cheguei lá, a dona do espaço, que não me conhecia ainda, hoje nós já nos conhecemos melhor, me perguntou: "Oi, prazer, o que que você faz?" E naquele momento, minhas queridas, eu simplesmente travei. Eu fiquei... Eu sei que a única coisa que eu consegui responder naquele momento foi: eu faço muitas coisas. E eu não sei se você já ouviu aquele ditado, que quem faz muitas coisas não faz nada direito. Hoje eu entendo que isso é uma crença, mas naquela época aquilo me desnorteou. Eu não sabia mais quem eu era, o que eu fazia, o que eu estava buscando, qual era o meu servir, o meu propósito e que tipo de profissional eu era. Eu que sempre soube o que eu queria, para onde eu estava indo e o que eu estava fazendo, travei com uma simples perguntinha. E aquilo deu um bug na minha cabeça e começou a desencadear uma crise que eu não sabia nomear, que eu não sabia o que estava acontecendo. E no eu faço muita coisa, eu percebi que eu estava completamente perdida. Foi então que eu resolvi fazer um retiro espiritual. E logo nessa primeira noite, a terapeuta que estava nos conduzindo, que inclusive é a minha professora da minha segunda formação que eu estou fazendo de tarô terapêutico, que é Babi Peixoto, amo, maravilhosa, tem me acompanhado aí nesses processos, perguntou para todas as participantes o que a gente estava indo buscar ali. E naquele momento eu trouxe que eu estava buscando a minha integridade, que eu estava me sentindo completamente desintegrada. E aquele era um passo onde eu vinha buscar novamente o meu centro. Mas ali nos processos silenciosos, individuais e nas práticas propostas, algo mudou e me veio uma luz, uma epifania. Eu entendi melhor o que estava acontecendo comigo. Eu não estava ali buscando a minha integridade. Eu estava buscando ali a minha fé. Mas não era a fé em qualquer coisa. Era a fé em mim mesma. Porque eu havia perdido. Eu havia perdido a fé em mim mesma. E quando eu nomeei isso, quando eu entendi o que estava acontecendo, algo mudou. Parece que algo acendeu dentro de mim. Porque parece que eu consegui colocar a minha cabeça para fora depois de um longo inverno de hibernação. A gente não estava no inverno, mas era assim que eu estava me sentindo. E eu falei: caramba, eu perdi a fé em mim. E isso, minhas queridas, é o pior sentimento que alguém pode sentir por si mesma e eu não recomendo para ninguém. Eu já venho falando disso em alguns episódios, mas hoje eu resolvi adentrar realmente em como foi esse processo, porque foi muito importante para mim passar por aquilo. E naquele momento que eu entendi o que estava acontecendo, parece que eu dei um respiro. E o que acontece? A alma não perde a fé na gente. Quem perde a fé na gente mesmo é a mente. E quando isso acontece, começa a haver um conflito muito grande, um conflito interno. Porque é a mente que não acredita mais em você, mas a alma que nunca deixou de acreditar. E este conflito estava me adoecendo. Mas quando eu nomeei, ele parou de me governar no escuro. E foi a partir daquele momento que eu consegui entender o que eu precisava fazer. E no meu processo de autoconhecimento, a espiritualidade é muito importante para mim.
E foi junto com essa espiritualidade que eu consegui atravessar essa crise, que eu consegui nomear o que estava acontecendo comigo. Mas não é essa espiritualidade que muitas vezes a gente acha que é para todo mundo, que é acender uma vela, que é ficar pedindo ajuda, rezar, que é ir num templo, num centro, numa igreja, num terreiro, enfim. Não que eu não tenha feito isso, tá, gente? Porque eu também fiz. Mas a espiritualidade que eu tô falando aqui é a espiritualidade interna, real, onde você se encontra com você mesma, onde você consegue encontrar o seu verdadeiro centro, o seu eu superior, aquilo que é Deus para você, mas não aqui fora, e sim aqui dentro. Aquilo que faz sentido, que te move, que te traz prazer, propósito para a vida. Aquilo que você acredita e que te faz enxergar a beleza no processo e na vida. E que nunca deixa você perder a fé em você, na vida, na humanidade. A Regina Gianetti, que é uma instrutora de Mindfulness, que eu já falei outras vezes aqui para vocês, no podcast dela, ela fala que o autoconhecimento é como a gente desfiar um emaranhado. E uma crise é quando esse emaranhado dá um nó. E não é o fim do emaranhado, é o nó que precisa ser desatado para continuar. E tem uma coisa muito importante sobre crise que quase ninguém fala, mas eu preciso te contar. Você não é a crise e você não é os pensamentos que a crise te traz. E quando você está num processo de perder a fé em você mesma, a mente começa a criar uma prisão invisível, construída de pensamentos repetitivos, de padrões automáticos e interpretações que parecem verdades. Você está se reconhecendo aqui? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber de vocês sobre como que isso está ressoando aí do outro lado. E quando você passa um tempo suficiente dentro dessa prisão, você começa a acreditar que você é ela, que você é essa crise. Você começa a acreditar que você é o que você faz, que o seu valor está no seu desempenho e que se você parar, você deixa de existir. Mas, novamente, você não é os seus pensamentos. Você não é o que você faz. Você não é o que você está sentindo neste momento. Você é quem observa, quem percebe, quem consegue nomear. E é aí, neste ponto, que começa a saída. Entre um pensamento e outro, existe um vazio. E é neste vazio que você começa a tomar consciência disso. Não quando a crise acaba, mas quando você dá um passo atrás e consegue dizer: isso está acontecendo em mim, mas não sou eu. Mas aqui eu preciso ser completamente honesta com vocês, porque esse episódio não é um episódio de uma arrumada superação. Semana passada eu fui numa vivência com uma mulher medicina que eu muito admiro e que há muito tempo eu estava esperando para conseguir fazer essa vivência presencial com ela. Eu sabia que ia ser um processo muito profundo, muito corpóreo, mas eu não estava preparada para o que este processo ia me desencadear. Porque nesse processo profundo e nas várias dinâmicas onde a gente traz para o corpo, né? Essa foi uma vivência com a Morena Cardoso, a Danza Medicina, para quem não conhece, uma grande mulher, filósofa, estudiosa. E ao trazer isso para a corpa, como a Morena mesmo diz, eu sinto que várias camadas foram tiradas e isso trouxe à tona sentimentos que eu achei que eu já tinha superado, que eu achei que eu já tinha curado e que eu estava ok com isso. Porém, esses sentimentos que vieram à tona me desestabilizaram completamente. Inclusive foi por conta, um dos motivos que eu não consegui gravar o episódio para vocês na semana passada, foi porque eu estava novamente em crise. E eu não ia ser hipócrita em vir aqui, colocar um sorrisinho na cara e gravar um episódio que eu já queria falar sobre a perda de fé em mim mesma, apenas por gravar. Porque eu prezo muito pelo nosso relacionamento aqui, pela honestidade, sinceridade, e eu queria vir aqui
bem, de peito aberto, de coração aberto, para falar com vocês sobre esse assunto, que é delicado para mim e eu tenho certeza que é muito delicado para outras pessoas. Então eu precisei maturar aquilo que eu estava sentindo. E um dos sentimentos que veio muito forte para mim foi uma raiva. Uma raiva que eu sinto, gente, desde que eu me entendo por gente. Não só a raiva, mas também sentimentos de abandono, de frustração. São sentimentos que estão comigo há muito tempo, que eu achei que eu já tinha superado, porque já os trabalhei, tanto em terapia com psicólogos, quanto com terapeutas energéticos. E é uma raiva do mundo, da sociedade, do ser humano, dos sistemas que constituem a nossa vida, da forma como a gente lida com o dinheiro, com o trabalho. Enfim, é uma raiva, inclusive, muito adolescente. E foi difícil para mim ver isso, porque eu pensei, como assim? Eu achei que eu já tinha superado isso tudo aqui, mas não. Ela estava e foi através do movimento do meu corpo, de algo que a minha mente não queria ver, que esses sentimentos vieram à tona e vieram com tudo. E foi até engraçado porque dentro da minha formação em tarot terapêutico, a gente vivencia um arcano por semana. E nós estávamos no arcano da morte. E aí, minha gente, isso veio assim pra mim com uma forma que eu achei que eu não fosse dar conta. Foi muito forte, foi muito pesado, foi muito difícil pra mim conseguir me colocar neste lugar que eu estou falando com vocês, enquanto observadora, e entender que eu não era aquilo, que eu não era essa crise, que eu não era esses pensamentos, essa raiva, essa falta de esperança e essa frustração. E eu fiquei triste, uma tristeza de alma. Para falar bem a verdade, eu só queria chorar e eu queria ir embora. Eu queria ir para uma caverninha e esperar tudo aquilo passar, talvez voltar para o útero da minha mãe, cansada dessa vida adulta. Mas como a gente bem sabe, isso não é possível. Quem quer fazer isso é a nossa criança interior. Então foi quando eu parei, respirei, integrei, acolhi, me peguei no colo, me dei mais alguns dias de descanso para conseguir digerir, integrar tudo aquilo que eu estava vivendo e que estava no meu corpo, não era mais só na minha mente e na minha energia. Porque quando eu parei para olhar de verdade o que estava acontecendo, quando eu dei esse passinho para trás, eu percebi que dessa vez era diferente. Eu não tinha perdido a fé em mim de novo, mas eu estava perdendo a fé no processo. Porque a vida adulta está me trazendo desafios que eu ainda não sei lidar. E eu nem sei quando eu vou saber lidar com isso. A verdade é que eu estava ali exausta, cansada de estar exausta, cansada de estar no movimento de luta constante, de ter que fazer mais, de ter que produzir, de ter que ser aprovada por um sistema, pela sociedade, pelas expectativas, para o que esperam de mim. Eu estava exausta de viver nesse mindset da falta, que sempre está faltando algo, de ter que fazer mais, de nunca ser o suficiente, de sempre estar correndo atrás de algo que quando você chega, simplesmente, puff, some. E durante a vivência com a Morena, teve uma dinâmica, que teve uma pergunta que até agora reverbera em mim, que é: o que você está segurando? O que você não quer soltar? O que você não quer soltar? E quando eu fiz essa pergunta, de verdade, ali, junto com mais 45, 50 mulheres, a resposta foi pesada. E não foi pesada só na minha mente, foi pesada no meu corpo também. Porque eu vi que eu estava segurando coisa demais para uma pessoa só. E eu estava chamando isso de responsabilidade. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que o equilíbrio, na verdade, não está nesses extremos. O equilíbrio está no meio. E não é no controle total ou em abandonar tudo. É encontrar o ponto onde você consegue se movimentar, se mexer do jeito que dá, mas sem se abandonar. E eu sei que eu já falei isso para vocês.
E esse podcast aqui, na verdade, é para trazer assuntos que eu falo para mim mesma, assuntos que eu preciso escutar. Então, sim, quando eu falo para você, eu também estou falando para mim. E na vivência também me trouxe algo, que é importante ir do jeito que dá, do jeito que você consegue, mas ir, se movimentar, mesmo que seja presa e amarrada, o importante é ir. E talvez isso seja o desapegar. E eu não tenho todas as respostas, honestamente, eu não tenho. Mas ao longo do meu processo, enquanto pessoa, enquanto terapeuta, eu sei como procurar. E é isso que eu tenho feito. E sim, existem técnicas, ferramentas, junto com a espiritualidade, que me ajudam a nortear, a farejar este caminho, talvez não das respostas, mas das perguntas certas, para que eu consiga olhar para a minha história e para o meu caminho com mais carinho, com mais empatia, com mais acolhimento. Porque o movimento, meus amores, não precisa ser perfeito, não precisa ser grande, mas precisa ser honesto, precisa ser seu. E é isso que eu acredito, é isso que eu mostro no meu trabalho, é isso que eu trago aqui para vocês nesse podcast que fala sobre o quê? O caos de ser humano. Não uma fórmula, mas uma capacidade de se mover, mesmo sem certeza, mesmo sem saber aonde vai chegar, mas se mover. Porque o oposto da crise não é a perfeição, mas sim o movimento consciente. É ir do jeito que dá, mas sem se trair no caminho. E aqui eu não estou romantizando, mas eu estou te contando que sim, às vezes a gente se trai e isso dói, e dói muito. E quando dói, é um sinal. E é um bom sinal. Lembra do último episódio que o incômodo não é o seu inimigo? Mas para você parar, dar esse passinho para trás e olhar com carinho para essa dor, para isso que está doendo aí dentro. E que tá tudo bem, porque você pode voltar quantas vezes forem necessárias. Não é sobre não se perder, mas sim sobre conseguir achar esse caminho. Eu falo isso muito no meu trabalho, que é o caminho de volta para casa, o caminho para dentro de você. E o exercício que eu queria propor essa semana é simples, é uma perguntinha, que é essa pergunta que ficou reverberando aí em mim durante a vivência. O que você está segurando? Não o que você está fazendo, não o que você ainda precisa resolver, mas o que você está segurando. Pensa um pouquinho. Se for necessário, pausa esse episódio. Se você estiver aí escutando na corrida, no carro, ou tomando o seu chazinho, o seu café, responde com sinceridade isso para você mesma. E escreve. Deixa sair, sem filtro. Mesmo que a princípio você não saiba o que escrever, deixa vir. Esse é um ótimo exercício que eu faço com as minhas mentoradas, que é um exercício simples, mas que é você marcar no relógio aí 3, 5 minutinhos e começar a escrever sem parar, sem parar, sem parar. Mesmo que você não saiba escrever, que vai escrever, não sei o que eu tenho que escrever, o que eu tô sentindo, mas eu tô sentindo isso, eu tô vendo a folha, escreve, sem filtro, deixa sair, deixa a sua alma falar. Porque às vezes o peso que a gente sente não é da tarefa, é o do quanto a gente está carregando sem perceber que a gente já poderia ter colocado no chão. E eu demorei para gravar esse episódio porque sim, eu estava maturando como que eu ia trazer isso, algo que me aconteceu no ano passado e que essas 2 semanas aí para trás voltou com muita força. E eu queria ter muito cuidado e muita responsabilidade ao trazer isso aqui para vocês e responsabilidade comigo mesmo, para que eu conseguisse expressar isso em palavras. Eu espero que eu esteja conseguindo trazer isso para vocês, mas que foi meu processo necessário, que eu precisava passar para vir aqui com muita honestidade e sinceridade comigo e com vocês. E o que eu sei, depois de tudo isso, é que sim, as crises vão continuar existindo, vão continuar chegando e indo embora. Não importa o quanto você se autoconhece,
o quanto você medite, faça terapia, faça retiros espirituais, a vida vai continuar trazendo desafios. E o que muda não é a ausência da crise, é o que você faz quando ela chega. É a velocidade com que você consegue nomear. É a coragem de não se abandonar, mesmo quando a fé some. Porque, novamente, você não é os seus pensamentos. Você não é o que você faz. E você não é essa crise. Você é quem percebe, quem nomeia e quem se move. Afinal de contas, ser humano é caótico. A fé em si mesma se perde, mas se reconstrói. Todos os dias, um pouquinho de cada vez, e tá tudo bem. Me conta aqui nos comentários se você já passou por isso, se você já perdeu a fé em você mesma, se você se reconhece aqui na minha história, no que eu trouxe nesse episódio para vocês. E eu quero saber o que te trouxe de volta. Me conta aí, que eu realmente quero ler, e eu acho que isso pode ser importante para outras pessoas também. E foi depois de todo esse processo que eu decidi fazer um evento gratuito, que eu acredito que será agora em maio, para trazer uma aula muito rica para vocês, com realmente ferramentas que vão transformar vocês ao longo dessa aula, ferramentas para você levar aí na sua vida. E ao final eu vou apresentar a metodologia que eu criei, a minha mentoria, que eu chamo de imersão cósmica do ser. Um processo individual com duração de 2 meses de acompanhamento, onde você vai passar por um processo profundo de autoconhecimento. Em breve, eu vou trazer mais informações. Eu vou trazer também muita coisa lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, coloca aí @renatadamata, mata com 2 T's. E em breve eu venho contar um pouquinho mais para vocês sobre esse processo profundo que eu estou preparando com muito carinho, para realmente trazer algo transformador, de verdade. Não mais uma aula, não mais um curso, não mais uma mentoria, né? Porque eu falo, os meus conteúdos são para pessoas que, assim como eu, estão muito cansadas de escutarem aí coaching de Instagram. Eu sei o quanto a gente está cansada disso. Então eu quero preparar algo realmente muito verdadeiro, especial e muito respeitoso, na verdade. Então a todo momento eu vou ser muito honesta com vocês do que eu venho pensando e como que vai ser o processo. E se você ficou comigo até aqui, muito obrigada. Compartilhe esse episódio com mais pessoas para que isso possa chegar, sei lá, em todos os lugares do mundo. Eu vou ficar muito feliz e talvez a pessoa que receber isso também fique muito feliz. Curta, comente para me ajudar aí nesse processo. O link do meu site para você conhecer mais sobre os meus trabalhos, sobre a minha filosofia, a minha metodologia, vai estar na descrição aqui deste episódio, tá bom? Uma coisa que eu queria trazer aqui a mais é que se você está vendo esse episódio, seja no Spotify ou no YouTube, eu queria enaltecer aqui 2 marcas locais. Não sei se vocês já perceberam, não é mesmo? Mas eu adoro uma marquinha local. Então essa blusa lindíssima que eu estou usando é da Plural, uma loja chiquíssima aqui de Belo Horizonte, que só faz roupas autorais. Então eu sempre gosto de usá-la quando eu quero me sentir assim chique, elegante, empoderada. E algumas joias que eu estou usando são de uma outra marca, de uma querida, que é da Carol, uma marca que chama Eu Encanto, onde ela faz amuletos em formas de joias com cerâmicas e pedras preciosas. E inclusive essas joias que eu estou usando aqui de anel e no meu brinco, foi uma coleção que ela recebeu, que ela canalizou em um dos atendimentos comigo e que ela nomeou com a coleção de Atlantis. Inclusive, eu fiz uma vivência linda, maravilhosa para um grupo incrível de mulheres para lançar essa coleção de joias. Acho que já tem aí uns 2 anos. E eu sou muito grata e muito feliz por ter essas joias comigo, principalmente por essa história dela ter canalizado isso durante um atendimento energético lá no meu espaço terapêutico, que era a Salinha Cósmica. Hoje
Eu atendo presencialmente em Belo Horizonte, então se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, clica lá no meu site que tem o botão que vai te direcionar. E eu atendo também online para qualquer parte do mundo aí, para que você possa passar por um processo profundo de autoconhecimento através das energias cósmicas, da neurociência, do mindfulness, da meditação, do reiki, cristais, terapia multidimensional. E vai ser um prazer te ter comigo se você sentir ressonância com o que eu trago aqui e com o meu trabalho. Tá bom, minhas queridas? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi aí um podcast de desabafo, não é mesmo? Mas é isso, eu acho que faz parte, eu acho que é assim que a gente se reconhece aí e entende. E espero de verdade que você tenha chegado aqui ao fim desse episódio mais inteira, talvez elaborando melhor as coisas ou com mais perguntas que vão te levar aí para o seu processo. Tá bom? Então, beijos, tchau, tchau e até semana que vem. Minhas queridas! Profundos. Ai, de novo, quase que eu derrubei, mas profundos processos, né?